Ó, gente, então a série de entrevistas Eleições 2022 continua aqui no Mesorregional e nós vamos recebendo, convidando todos os candidatos possíveis aqui da nossa região e também ao governo do estado, aqueles que querem disputar uma cadeira na Alesc, no Congresso Nacional e no caso de hoje é a Simone Nones, ex-prefeita de Doutor Pedrinho aqui da nossa região, do Vale do Itajaí, que está aqui para conversar então com todos os leitores mesorregionais, todos os internautas que nos acompanham. Bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite, né, e estar aqui na sede do Mesorregional. Boa tarde, olá para todos que nos ouvem, que vão nos assistir aqui pelo seu canal. Agradeço a oportunidade de estar aqui no Mesorregional. E como você falou, até o seu jornal, até a sua forma de fazer informação, está falando tudo aquilo que nós precisamos, regionalmente. E você falou uma coisa muito importante, de trazer todos os candidatos aqui da nossa região, porque é disso, né, Jefferson, que a gente está falando, que nós estamos carentes de representatividade. E por isso eu, Simone Mércia Nones, ex-prefeita de Doutor Pedrinho, agora estou com uma candidatura para deputada federal, porque eu acredito na boa política, eu acredito nas mulheres na política, que nós realmente possamos contribuir e fazer a diferença, e eu acredito principalmente que o nosso Médio Vale do Itajaí consegue eleger candidatos para a Câmara Federal. Por isso eu estou aqui à disposição da nossa população. Mais uma vez, obrigado, e já vamos entrar então nesse assunto, né? Blumenau é uma cidade com mais de 360 mil habitantes. Se nós considerarmos aqui a região do Médio Vale do Itajaí, são mais de 500 mil de habitantes. Infelizmente, nós ficamos praticamente sem nenhuma representatividade no Congresso Nacional. Nós temos um deputado federal de Pomerode eleito, mas o potencial aqui do Médio Vale é eleger 2, 3, até 4 parlamentares para o Congresso Federal. Isso é importante falar aqui de Blumenau, apesar da senhora ser de Doutor Pedrinho, que é logo ali. A estimativa aqui das entidades empresariais é que a cidade perdeu nos últimos anos quase 60 milhões de reais por falta de repasse, se considerados os parlamentares que já estiveram lá. Blumenau já teve 2 deputados federais da cidade e um senador. Isso significou muito para a cidade. E não significa que precisa ser de Blumenau. Pelo contrário, pode ser de Itajaí, de Ilhota, de Gaspar, de Doutor Pedrinho. Por que não? Porque vai estar aqui. Exato. A senhora sabe quanto a população sofre para chegar do litoral até aqui pela BR-470, não sabe? Meu Deus, questão de infraestrutura. É isso que você falou, falta força. Com esse potencial de votos que nós temos aqui, então até eu já quero explicar para você, Jefferson, e para todos que nos ouvem, né, que às vezes tem uma dúvida. Aí eles me dizem assim, mas quem que é Simone Nones, né? Tá, ela é ex-prefeita de Doutor Pedrinho. Doutor Pedrinho, aqui do nosso Médio Vale, é uma das menores cidades. Nós estamos com 4.044 habitantes aproximadamente, sendo o número de eleitores, então a minha base eleitoral, de 2.900 votos. Se analisar por esse foco, as pessoas vão dizer que eu sou uma doida de me colocar à disposição para um cargo que precisa um número mais elevado de votos. Mas o que nós fizemos a nível de partido, a nível de região, foi esse mapeamento. E nesse mapeamento, você foi muito feliz em colocar, nós temos votos suficientes para eleger, no mínimo, 4 federais. Então, é como você falou, não necessariamente só da cidade de Blumenau, porque até inclusive tem que ver quais são as candidaturas que são daqui, porque vem muito candidato de fora procurar votos na nossa região. Então, às vezes, as pessoas aqui da cidade, as pessoas dos nossos municípios acabam trabalhando ou votando para, não importa o partido, mas para candidaturas que sejam de outras regiões, para o oeste, para o Alto Vale, para o litoral, enquanto que aqui no Médio Vale, mais uma vez, a gente vai ficar desassistido. Então, nesse sentido, sim, nós mapeamos e vimos que tem mais de 410 mil votos. E outra coisa, né, Jefferson? As eleições agora, pela primeira vez, a nível aqui, as majoritárias e também nós aqui que, na proporcional, que não tem mais coligação, assim como foi em 2020 para vereadores. Então, essa é a primeira eleição para deputados estaduais e federais que não tem essa coligação. Então, o que acontece? Agora, a disputa interna é no partido. Então, quanto mais nós tivermos gente nos partidos que consigam puxar votos aqui na região,
mais chance de candidatos daqui chegarem a Brasília. Então é muito importante que o povo coloque isso, né? E eu vou fazer um apelo especial para a candidatura que eu me coloquei à disposição, que é deputado federal. Porque eu lembro, Jefferson, em outras épocas, quando eu não era ainda política, que eu não era prefeita nem nada, comecei a minha história sendo prefeita, nunca tinha sido nada na política antes, e na época da eleição, a última coisa que eu sabia em quem votar era o deputado federal. Por quê? Porque geralmente não tinha disposição de candidatos estariam disponíveis aqui próximos. Aí eu pegava na época, que ainda era na televisão, só no horário eleitoral, eu pegava um caderno 2 dias antes e ficava analisando, meu Deus, quem são para federais? Aí eu anotava quem eu achava que eu simpatizava, não se tinha muita informação das pessoas como tem hoje e acabava votando. Resumo da ópera, 2 meses depois nem sabia mais quem eu votei. Então, se você vota, por exemplo, Simone Nunes, que é daqui, que é de Dr. Pedrinho, está próximo, está acessível, você tem como cobrar. Além de você conseguir colocar lá em Brasília para trabalhar para a nossa região, porque um deputado federal tem em média 30 milhões em verbas por ano, para ele estar destinando para cá, para os nossos municípios. Então imagina quanto que a gente pode ajudar em todos os sentidos, saúde, educação, infraestrutura. E além disso, a minha vontade, Jefferson, é ir para Brasília, porque é lá que as coisas acontecem. E o que eu quero fazer em Brasília? Ajudar o presidente, seja ele quem for, que Deus coloque a mão, para que tenhamos uma boa escolha e que o presidente possa trabalhar. Porque se tem uma coisa que eu aprendi rapidamente é que aqui no Brasil, né, nós temos uma Constituição desde 1988 e ela diz que o Brasil é presidencialista. Mas na prática, nós não somos presidencialistas, nós somos parlamentaristas. Eu sofri isso na pele sendo prefeita. Eu era o executivo, mas se a Câmara, que infelizmente eu tinha oposição lá, eu não tinha a maioria na Câmara, e era uma oposição por oposição, que eu chamo de oposição burra, porque não ajuda o município. E o presidente da mesma forma, se ele não tem a Câmara Federal a favor daquilo que tem que ser votado pelo Brasil, não acontece. Um exemplo, a reforma tributária, né? Estamos sofrendo até não hoje, entre papel, outras né? reformas que não saem do papel. Por isso eu estou aqui. Né? Vamos lá. E a senhora, mulher, a gente sempre comenta, isso é discurso em qualquer roda de quando a conversa política, que é mais difícil para a mulher ser candidata. É de fato, a mulher tem mais responsabilidade sobre a família, sobre as coisas do lar, né? Nós temos 3 chapas à presidência da República com chapas exclusivamente femininas, candidatas à presidência e à vice-presidência de mulheres. Isso nunca antes na história, mas a gente conversava aqui em off e gera uma falsa sensação de que dessa vez há mais mulheres na política e não é, né? Não é uma chegamos realidade, nem ao tanto que precisaria de mulheres e a gente vê a dificuldade que os partidos têm em conseguir que as mulheres se coloquem à disposição. É isso que você falou. A mulher, ela tem mais responsabilidades, principalmente se tiver filhos pequenos, que já não é o meu caso. Eu tenho um filho de 22 anos já, então tá tudo certo, já fiz o meu trabalho como prefeita, então eu estou com disponibilidade de estar trabalhando pelo nosso povo, só que é difícil, tem que ter o apoio da família. O meu marido, por exemplo, eu sou casada há 27 anos e quando veio os convites, né, Jefferson, inclusive, quando eu saí da prefeitura em 2020, a partir de janeiro de 2021, eu recebi muito convite para ser candidata a deputada, né, ou estadual ou federal. Só que a questão é o quê? Eu já percebia que o interesse não era que eles querem que a Simone seja eleita deputada. O interesse era cobrir a cota. E é uma das coisas que eu quero fazer quando eu chegar a Brasília, se Deus tiver propósito para mim e o povo do Médio Vale votar e eu chegar lá, uma das coisas que tem que ser mudada é essa lei das cotas. Eu penso, Jefferson, eu tenho certeza que ela seria muito mais efetiva se fosse trocado. Poderia diminuir de 30% de cota para você ser candidata para 15% de eleitas, que tivéssemos realmente condições de chegar lá, ou que fosse os 30% de eleitas. Inclusive, estava tramitando no ano passado um projeto da Renata Abreu, lá de São Paulo, uma deputada federal, e ela colocou, só que o que aconteceu? Engavetaram, não colocaram para votação nesse tempo. Então não adianta. A maioria é homem lá, a maioria é homem, gente, meu Deus do céu. Então, assim, tem que ter essa mudança, não vai ter.
E a gente sabe, né, Jefferson? Nada contra os homens, mas assim, o modus operandi da mulher e dos homens são diferentes. As mulheres, elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente, assim, né, até tem uma brincadeirinha, né, que fala dos botões, né? Que as mulheres têm vários botões coloridos e conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Os homens são mais pragmáticos, são mais racionais, eles conseguem ver um problema em linha reta. A gente faz mil e umas... como é que vamos resolver isso? A gente chega lá de uma outra maneira. E a mulher tem um lado sensível, o lado acolhedor, o lado da mãe. Então, a gente tem assim para pautas que às vezes passam um pouco despercebidas, as mulheres têm essa visão, esse conhecimento, essa intuição que é um pouco mais aguçada. Eu acho que tem que ter essa mistura, né? Mais mulheres dentro da política para justamente trazer o equilíbrio dos dois, homens e mulheres, lado a lado, fazendo o melhor pela população. Outro comentário que eu faço, desafio qualquer pessoa a fazer uma pesquisa dos casos de corrupção, se considerado quantas mulheres se envolvem nesses casos de corrupção e quantos homens. Mas o homem é maioria na política. Faça a divisão aí, que você vai chegar no coeficiente que a mulher se envolve um pouco. Isso, inclusive, assim. Jefferson, é até comprovado cientificamente. A mulher, ela se corrompe menos, né? Então, um exemplo, eu fui prefeita em Dr. Pedrinho. Olha, a primeira coisa que eu fiz, quando eu fui candidata, que eu decidi que iria entrar para a vida pública para ajudar meu município, eu cheguei e falei para o partido, eu aceito ser a candidata mulher, porque era para ser o meu marido na época, o cogitado. Quando ele colocou a minha esposa vai ser a candidata, foi um silêncio mortal, que tipo assim, mas ela é mulher. Mas meu marido falou, gente, mas escuta as propostas dela. E eu falei o que eu queria fazer para o meu município, que nós executamos lá. E eu falei, eu aceito ser candidata, mas eu sou a candidata da política que eu acredito que nós temos que ter. Eu não vou comprar voto, não vou oferecer cargos, não vou fazer nada do tomar lá da cá. Eu vou colocar o meu plano de governo, vou colocar o meu nome à disposição e vou trabalhar para isso. Quando eu fui eleita, eu não tinha conchavo com ninguém, eu pude administrar. E eu percebi que, assim, aquelas velhas práticas políticas que tem, chegava e perguntava para mim se o meu percentual era o mesmo. Cara, que absurdo! Eu falei, gente, eu não quero saber disso. Eu não aceito propina, eu quero o meu município com as obras bem feitas. É isso que eu fiz lá. Eu chegava a fazer o teste do asfalto para ver se estava bem feito, porque a gente sabe que tem, infelizmente, né, que não pode ser feito. E a população acaba perdendo. Então, assim, eu sou muito correta. E eu acho que tem que ser, a gente tem que realmente ter a intenção de vir fazer com o dinheiro público que não é meu. Que desde uma coisa que eu aprendi desde nova, né, que 1 milhão, dentro de 1 milhão tem 1 centavo, e se você tirar 1 centavo, você não tem mais 1 milhão. Então, você tirar 1 centavo, 10 centavos, R$1.000, é a mesma coisa. O crime é o mesmo, o roubo é o mesmo. Então, eu aprendi desde pequena quais são, o que é caráter, o que é honestidade, e eu prezo por isso, e é isso que eu quero continuar fazendo na boa política. Tanto que meu filho falou, mãe, pelo amor de Deus, tu tem que ser candidato, porque o Brasil precisa de políticos corretos, né? Políticos que queiram realmente trabalhar a favor do povo, sem ter interesse em dinheiro, em propina, em ganhos. Não é isso que eu quero. E sobre a sua história, candidata, antes de ser prefeita, né? Quem era a Simone Nones aí na vida privada, vamos dizer assim? A Simone Nones é, tipo assim, desde criança, eu já nasci muito pequenininha, não tinha nem 2 quilos, todo mundo mandou me enterrar, as vizinhas diziam, terra que essa aí não vai vingar. Pois eu lutei pela vida, vinguei e vim. E eu sempre fui muito de olhar. E eu tinha um olhar para a população e para as pessoas, e principalmente as pessoas que eram excluídas. Aquilo me doía de tal forma, porque eu olhava e dizia assim, todos devem fazer parte. Por que alguém tem que ser excluído, alguém tem que ter chacota? Eu não gostava... Quando tinha, sabe, fazem bullying na escola, que eu comecei a usar óculos com 5 anos, imagina. No meu município eu era uma alienígena, né? Então, tipo assim, muito 4 olhos, muito bullying e tal. Mas eu sempre fui muito persistente, eu queria fazer faculdade, eu morava em Dr. Pedrinho, vim fazer FURB, fiz administração, pegava uma Kombi para vir para cá. Na FURB eu sentava no motor da Kombi, que eu era a última a embarcar, mas eu queria fazer faculdade, fiz, me formei e daí fui trabalhar. Trabalhei no ramo de indústria, comecei com a Marisol, que inclusive custeou a minha faculdade. Agradeço imensamente a oportunidade que eu tive, não podia reprovar. Então, vamos estudar. E depois do ramo têxtil, meu marido trabalhava com farmácia. Como eu casei com ele, a gente foi trabalhar em farmácia. Aí abrimos uma franquia, que na época era uma novidade aqui em Santa Catarina. Eu trouxe para Timbó, lá para a cidade de Timbó, a franquia Farmais. Fui 12 anos franqueada. Pelo meu trabalho, pelo desenvolvimento que eu tive, fui parar no programa da Ana Maria Braga como referência.
a diretoria de São Paulo me convidou pelo trabalho que eu fazia, porque eu fui eleita e reeleita conselheira do estado de Santa Catarina. Então, assim, a Simone sempre foi muito empenhada em tudo que ela fez, né? Eu sempre tive muita vontade. E assim, e a questão da política, eu estava na farmácia com meu marido e ele era o cogitado a ser o prefeito da cidade. E ali que entrou a história dele dizer, não, se alguém tem cunho e tino político aqui em casa que gosta de trabalhar com gente, que gosta de trabalhar com a área social, é a Simone. E na verdade, Jefferson, eu sou muito devota de Deus, muito, rezo muito. E quando eu tinha 13 anos, eu estava numa fase da adolescência que a gente faz muito questionamentos. E num domingo muito cinzento, o Dr. Pedrinho, eu estava tão angustiada, fui caminhar na rua, aquela estrada de chão, e eu pedi para Deus, por que todos os meus colegas, a minha irmã, conseguem ser Dr. Pedrinho, vai estudar em Blumenau, vai trabalhar fora e eu não consigo ser daqui. Aí teve uma intuição, uma vozinha que falou, porque um dia você vai ser prefeita de Dr. Pedrinho. Pensei, pirei, né? Mas, aí eu falei para a vozinha assim, Dr. Pedrinho não é nem município, não tem prefeito aqui. Quando eu fui candidata, eu não lembrava disso. Fui para a campanha, fizemos a campanha, não compramos votos, ganhamos a eleição e eu tinha uma certeza que eu ia ser a prefeita de Dr. Pedrinho. Cara, no dia que eu ganhei a eleição, quando eu peguei o microfone na mão, que veio todo aquele povo assim, né? Uau, estamos com a prefeita. A vozinha veio e falou, não falei que você ia ser prefeita? E essa mesma voz me convidou a ser candidata a deputada federal. O resultado eu não sei, porque a gente tenta saber, porque o ego, né? Ah, eu vou ganhar, vou perder, tô na disputa, né? Colocar a cara a tapa, sim. Tem que ter coragem, mas coragem eu tenho muita, porque eu tenho muito Deus comigo. E eu só sei que eu tenho que me colocar à disposição, porque a minha vontade de fazer o bem pelo povo, de trabalhar aquilo que realmente o político tem que fazer, porque eu penso assim, Jefferson, o Brasil está falho na política enquanto nós temos pessoas que não têm o que comer, que as pessoas não têm onde morar num país tão rico, tão grande, que nem neve a gente tem. Temos aqui no sul muito pouco, mas cara, como que alguém no Brasil não tem condição? Então a política está errada, as políticas públicas têm que ser mais desenvolvidas, tem muito que fazer, mas temos que ter políticos com vontade de fazer a boa política sem interesses próprios. Então é por isso que eu quero ir para Brasília. Certo. E sobre ir lá, chegando lá em Brasília, candidata, dia 1º de janeiro de 2023 a posse, né? Eu acho que agora não é mais dia 1º, acho dia que 19 agora... de dezembro é a diplomação. Certo. As apostas era sempre agora acho que não é mais, né? Eles acham que mudaram por causa da questão do 1º do ano, né? Isso, agora é mais 10, 15 dias ali é a posse. Qual é as prioridades da deputada Simone Nunes? Eu sempre falei, a minha prioridade sempre vai ser o povo. Ah, qual é a sua bandeira? Gente, é o povo de verdade. Votar aquilo que precisa em Brasília. Porque como prefeita, eu fui vice-presidente da ANVI, que é aqui de Blumenau, Associação dos Municípios do Vale Europeu agora, que era do Vale do Itajaí. O prefeito Mário Hildebrandt foi o presidente nos 50 anos da ANVI e eu fui a vice-presidente. Quando ele não podia ir a Brasília, eu ia para representar como prefeita e como vice-presidente da associação. Eu estive numa sala com o Rodrigo Maia na época, que era o presidente da Câmara, com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, e nós fomos levar uma pauta municipalista que ia ajudar muito os municípios, principalmente os municípios como o meu, que são pequenos e não têm recursos, que dependemos de Brasília. Cara do céu, você escutar do presidente da Câmara que aquela pauta não interessava para ele, para quem eles defendiam dentro da Câmara, você fica muito revoltado. Porque nós, os deputados, tem que estar lá para fazer aquilo que interessa para o povo. É que nem eu coloquei o exemplo, a reforma administrativa, a reforma tributária, a questão da reforma da educação, a reforma política, do Código Penal, que está tão ultrapassado. 1940. Então, a polícia prende o bandido, o ladrão, e o que acontece? A lei não fica presa. Então, cara, assim, tem que fazer muita evolução dentro da Câmara. E o que a gente observa? Quando é de interesse dos parlamentares ou de grupos que os parlamentares defendem, eles votam da noite para o dia, às vezes até de madrugada. Fazem rapidinho. E por que as leis que interessam ao povo são levadas e não vão? Fora os jabutis que colocam dentro das leis, que a gente sabe. Então, o que a Simone vai fazer em Brasília? A Simone vai trabalhar para o nosso povo de verdade. As bandeiras, gente, que todo deputado federal tem que ter nas legislações: saúde, educação, infraestrutura. Educação é a base de tudo. Enquanto o nosso povo não tiver uma educação de qualidade, que ele possa ter o seu emprego através do seu esforço, do seu trabalho, que ele não precise de um benefício do governo para viver, que ele tenha dignidade de conseguir trabalhar e colocar na mesa, eu acho que um político não pode parar. Então eu vou trabalhar para tudo isso e quero também fazer um adendo
Dentro da saúde que a gente fala, não é só a saúde física, que é o corpo. A gente está falando tanto, está ouvindo falar tanto depois da pandemia na saúde mental. E nós vemos muito a incidência de depressão, a incidência de suicídio até entre jovens. Eu vi isso na nossa prefeitura e nós trabalhamos lá com as práticas integrativas complementares que tem e que você pode trabalhar a saúde mental do ser humano, porque como fala, nós somos um todo, né? Nós não somos apenas o corpo físico. Então a Simone Nones, deputada federal, vai cuidar da sua saúde física, mental, da educação, da infraestrutura e votar as leis que beneficiam o nosso povo de verdade. É para isso que eu vou lutar lá. Para falar de marca, candidata, se for para elencar uma ou duas situações que realmente valeram a pena em Doutor Pedrinho enquanto a senhora foi prefeita. Nossa, gente, assim, ó, a questão da saúde, nós ajudamos muitas pessoas com esse diferente olhar, porque existe muito tabu com a saúde mental. As pessoas acham que quem vai no psicólogo, no psiquiatra, tá doido, não é nada disso, a gente sabe que já não é assim, mas que precisa ter esse olhar. Na questão da infraestrutura no turismo da cidade, a gente deu uma alavancada. No nosso município, nós pavimentamos várias ruas, isso que eu não tinha uma oposição a favor. Aliás, eu tinha uma oposição contra, eu não tinha a Câmara a favor, mas conseguimos mudar a cidade, a cara da cidade. A gente zerou as filas, consegui um equipamento em Brasília, porque eu sou muito pedichona, gente. Eu vou lutar pelo povo de verdade. Eu nem sabia como é que era quando eu fui eleita, que eu tinha que ir para Brasília pedir recurso. A primeira vez que eu fui lá foi em fevereiro. Eu acabei entrando numa reunião com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que eu fiz amizade ali nas portas. Eu estava numa reunião com o ministro da Saúde na época, que era o Ricardo Barros. Todos fizeram seus pedidos, daí ele pediu se mais alguém tinha alguma demanda e eu não tinha nada ainda, não tinha um projeto, que nem engenharia eu não tinha na prefeitura, eu criei o cargo. E eu levantei a mão e falei, olha, meu município é pequeno, nós não temos hospital perto, nós precisaríamos de um laboratório, de um equipamento que pudéssemos fazer os exames laboratoriais no nosso município. Ele olhou para mim, eu falei, ó, se o senhor puder me ajudar com essa pauta, eu ficaria muito feliz. Isso foi em fevereiro de 2017. O Ricardo olhou para mim, ele pegou o ofício que eu tinha, que eu levava para Brasília, eu ia com uma pilha assim de ofícios em todos os gabinetes, em todos os lugares, independente de partido. Ele colocou assim para prefeito, doutor Pedrinho, o município, ele avalizou, assinou, isso em fevereiro de 2017. Quando eu saí em 2020, que demora muito as coisas acontecerem, demora, né? Eu deixei o equipamento que está lá, só falta agora fazer um investimento pequeno para colocar em funcionamento e as pessoas do Doutor Pedrinho vão ter mais qualidade porque vão ter mais acesso a exames. Então você vai fazer, que eu penso assim, né, a gente tá sempre correndo atrás, apagando fogo, apagando incêndio. Nós temos que começar a trabalhar dentro do SUS, eu sei que também é difícil, mas nas prefeituras a questão também é da prevenção. E nós fazíamos grupos com idosos, grupos com jovens, com as minhas assistentes, com o pessoal da enfermagem, para ensinar como tomar o remédio, a alimentação. Nós fazíamos a terapia do chá, nós tínhamos o chás atrás da nossa unidade de saúde, que era única. Então fizemos várias práticas. A sustentabilidade, levamos o ecoponto para o Doutor Pedrinho para tirar o lixo do barranco do rio. Então a gente se preocupa com tudo. Então, infraestrutura, educação, nós investimos muito em educação. Nós capacitamos os professores e eu sempre fui muito de ir atrás da informação, porque a gente tem muito achismo. Então eu ia atrás de quem sabia. Eu fui atrás de todo o Grupo S, do Senac, do Senai, do Sebrae. Levei para o Doutor Pedrinho tudo que eles tinham de melhor para que eu pudesse capacitar tanto os servidores quanto a população para a gente poder atingir com mais qualidade de vida, com mais condições, com mais emprego. Capacitamos jovens para o primeiro emprego. Meu Deus, isso não tem preço. Então é isso, a Simone quer realizar, porque quando tem falta, ali que o político tem que entrar. Porque acho que essa é a maior vocação do político, né? Que a gente consiga realmente trabalhar a favor de quem mais precisa. E outra coisa que eu quero fazer em Brasília, pacto federativo, pelo amor de Deus, né? Nós somos a base, nós estamos aqui embaixo, mandamos tudo para Brasília, e daí o prefeito tem que ir lá mendigar, e eu sou prefeito, eu era assim, o mosquito do cocô no cavalo do bandido, município com 2.900 votos, né? Consegui 12 milhões para o meu município, lutando, deixei 8 milhões em caixa, que é muito dinheiro para o Doutor Pedrinho, mas é isso, que o dinheiro fique nos municípios, deem mais autonomia para o prefeito trabalhar, fiscalizem, né? Mas deixa o dinheiro no município, o prefeito sabe se precisa asfalto, se precisa energia, se precisa posto de saúde. Quem sabe a realidade do povo é o prefeito, né? Dê autonomia. O Brasil tem cura, tá? Inverte a pirâmide do Pacto Federativo, deixa os municípios trabalharem, gente. Diminui Brasília, não é a história? Mais Brasil e menos Brasília? Cara, vamos fazer isso, né? Para isso que eu quero ir para lá.
Então, posso falar meu número? Não, pode fazer agora, eu ia dizer, é hora de pedir o voto, as considerações finais, né? Sim. Deixar a senhora falar agora direto com o eleitor. Meus queridos potenciais eleitores, desde os 16 até a maior idade, vocês podem ter aqui uma pessoa de confiança que já provou que dá para ser honesto na política, porque já fiz e quero fazer mais, não só pelo Vale do Itajaí, mas por toda Santa Catarina, mas principalmente pelo nosso Vale, que está tão carente de representatividade na Câmara Federal. Gente, então eu tenho uma solução para vocês, eu quero ajudar o nosso Vale. Então, no dia 2 de outubro, você pode votar. Cadê? 1545. Tanto que você vai digitar 1545. Você faz uma meia seta. Essa seta está indicando para onde? Simone, em Brasília, porque é lá que eu vou estar para cobrar o que nós merecemos aqui em Santa Catarina. E como eu moro aqui, vocês vão saber onde me achar, como me cobrar, porque eu tenho comprometimento, como fui como prefeita e agora quero ser como deputada federal. É isso, eu peço seu voto, porque seu voto vale muito. Obrigado. Imagina, mais uma vez, eu que agradeço pela oportunidade. Ó, beijo no coração. Ó. Obrigado para você também, né, leitor, internauta, mesa regional, que viu a entrevista até aqui, que tem visto nossas outras entrevistas. Compartilhe, comenta. Faça aí sua pergunta. Simone vai poder responder lá nas redes sociais, no nosso YouTube também, tá? E continue aí, porque vão ter mais entrevistas chegando por aí. Um abraço a todos. Obrigada.